Próximo projeto. Discussão única do PLE número 10 de 2025, projeto de lei do Executivo. Autoria, Prefeito Municipal Celso Florencio de Souza. Assunto, dispõe sobre a regularização de edificações localizadas no município de Jacareí e dá outras providências. Apresentação do projeto. Muito bom dia a todos mais uma vez. Quero aqui saudar os funcionários Samuel, a Márcia e o Walter lá do Planejamento. Que bom que vocês vieram, são bem-vindos sempre. Te agradecer a presença de vocês. Pessoal, esse projeto aqui é muito importante porque ele fala da questão da regularização das edificações do município de Jacareí. E a gente sabe o quanto que é importante você ter o seu imóvel regularizado, pois você pode vender, alugar, ter mais segurança jurídica, ter mais tranquilidade quanto a isso. Então, é um projeto que é para o bem da sociedade, principalmente daqueles que não possuem condições de regularizarem as suas edificações na situação atual que se encontra. Então, com esse projeto aprovado pelos vereadores, nós conseguiremos aí desburocratizar uma grande parte dos processos que se encontram em andamento, e vai dar mais qualidade de vida, mais segurança jurídica às pessoas que têm essas construções e, o mais importante, também dignidade, porque você ter a sua construção regularizada te dá tranquilidade, te dá segurança e te dá dignidade e qualidade de vida. Eu vou apresentar aqui um pouquinho o projeto, alguns pontos importantes, porque é um projeto muito técnico, mas eu vou citar aqui algumas partes que foram colocadas aqui, que eu julgo que são as partes que vão ser mais aí, interessantes para a população em um geral. Artigo 1º da lei fala o seguinte: fica o Poder Executivo autorizado a proceder à regularização de edificações que apresentem condições de segurança, acessibilidade, estabilidade, habitabilidade e salubridade, mas que estejam em desacordo com a legislação urbanística vigente, concluídas até 31 de dezembro de 2024, observadas as seguintes disposições. Então é importante lembrar, pessoal, que esse projeto aqui vai se encaixar nas construções que foram feitas até o ano passado, até 31 de dezembro de 2024. Construções que serão feitas a partir desse ano, que foram feitas, não se enquadram nesse projeto, mas até 31 de dezembro de 2024. É importante saber também que esse projeto aqui, ele é apresentado, mas não é qualquer edificação que poderá ser regularizada. Existem requisitos que têm que ser obedecidos, existem condições que precisam ser obedecidas no caso. Como, por exemplo, essa lei aqui, ela não se aplica a núcleo urbano irregular, não se aplica a núcleo urbano em processo de regularização, salvo em caso de construção localizada em imóvel já regularizado perante o cartório de registro de imóveis. Também não se enquadra a loteamento irregular em razão do descumprimento do parâmetro de urbanização previsto na legislação vigente. Importante lembrar também que a regulamentação desta lei será por meio de decreto. Então, vocês percebem aqui, gente, que existem algumas questões que têm que ser pontuadas. Então, não é qualquer imóvel que poderá ser regularizado. Existem questões que têm que ser obedecidas na legislação. Agora, quais os imóveis que poderão ser regularizados? Olha só, presta atenção. Aqueles que são localizados em loteamento regular ou regularizado sem impedimentos para a construção. Locais que são tombados com área preservada ou contida em perímetro de área tombada, ou ainda localizado no raio envoltório do bem tombado. Que se encontre edificado na divisa com terreno vizinho com mais de 2 pavimentos e altura superior a 8 metros, medidos a partir do perfil natural do terreno,
e que conte com a anuência dos confrontantes, e também que não atenda à lei de uso e ocupação do solo. Nesses casos, nos parâmetros de ocupação, com a taxa de permeabilidade, coeficiente de aproveitamento, recuos, taxa de ocupação e densidade para uso habitacional, quantidade de vagas de estacionamento, também é uma questão que pega bastante, de você não poder regularizar, porque você não tem as vagas suficientes que a lei apresenta. Nesse caso aqui, você pode regularizar, mesmo que não tenha as vagas suficientes, se você conseguir comprovar que não consegue colocar essas vagas no local. E será dispensada a anuência dos confrontantes no caso de edificação com mais de 1 ano e 1 ano de conclusão, a qual deverá ser comprovada por meio de documentação ou declaração. Importante lembrar também que não é passível de regularização a edificação em áreas identificadas como de alto risco ou risco muito alto. Também não poderá em área de preservação permanente, que é APP, ou de proteção ambiental. Em situação de ruína ou mau estado de conservação. Construída em logradouro ou terreno público sem autorização para tal, ou ainda que interfira sobre edifício público existente ou projetado, total ou parcialmente em faixa não edificante, que não satisfaça as condições mínimas de habitabilidade, higiene, salubridade, segurança e acessibilidade previstas nas legislações municipal, estadual, federal, que não tenha, conforme a avaliação da administração municipal, condições técnicas de obter alvará ou habite-se. Então, aqui são algumas condições onde não poderá ser regularizada a situação. E uma questão importante também, que muitas pessoas questionam, né, que no caso, esses documentos aqui, eles equivalerão ao habite-se. Então, isso aí também é importante a gente deixar aqui reforçado. E, por fim, aqui é importante também a gente mencionar uma questão que é bem interessante, que será isento do pagamento da taxa de emissão de atestado de regularidade o proprietário ou possuidor de imóvel com até 70 metros quadrados de área construída ou que atenda os itens abaixo, for isento de recolhimento do Imposto Predial Territorial Urbano, que é o IPTU, ou que estiver inscrito no CAD único, que é o Cadastro Único para Programas Sociais. E também é importante ressaltar que os valores que serão arrecadados pelo Poder Público Municipal, por meio desses processos, serão destinados ao Fundo Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano. Outra questão importante mencionar aqui para os munícipes que tiverem interesse nessa regularização, que o prazo para apresentação do pedido de regularização é de 6 meses contados a partir da data de publicação desta lei e poderá ser prorrogável por 2 períodos iguais a critério do chefe do executivo, que no caso é o prefeito. Então, a pessoa poderá, a partir dessa lei ser promulgada, divulgada, terá até 6 meses para solicitar para que faça o processo de regularização. Isso é importante mencionar aqui. E, por fim, apresentar aqui algumas questões que o prefeito colocou para nós também, que vão justificar ainda mais a aprovação desse projeto de lei. Cumpre informar que a proposta tem como objetivo a regularização de edificações que apresentem condições de segurança, acessibilidade, estabilidade, habitabilidade e salubridade, mas que estejam em desacordo com a legislação urbanística vigente, concluídos até 31 de dezembro de 2024. Como eu disse anteriormente, desse ano para frente não poderá mais, é até somente o ano passado. Tá? Ressalta-se também que a regularização destas edificações permitirá, além de uma maior segurança estrutural, o acesso aos serviços essenciais, como água, esgoto e energia elétrica, de forma legalizada e segura, que foi o que eu disse anteriormente. A pessoa com isso aqui regularizada, ela consegue ter mais dignidade de vida. Isso é importante mencionar também. Isso contribuirá também para o desenvolvimento ordenado do município, promovendo a arrecadação de tributos municipais e evitando o crescimento desordenado. Outra questão importante mencionar aqui, que nós, ao regularizarmos essas edificações, nós estamos contribuindo para a inclusão social.
Isso é muito importante, é fundamental. E permitindo que essas famílias possam melhorar sua qualidade de vida e sua situação econômica, ao obter o pleno acesso a serviços e benefícios públicos. Esse projeto de lei representa uma ação concreta para diminuir as desigualdades e promover um desenvolvimento mais justo e equilibrado para todos. É uma ferramenta crucial para promover a igualdade de oportunidades e contribuir diretamente para muitas famílias com a possibilidade de viver com dignidade e segurança jurídica. Por isso, nobres pares, peço o apoio de vocês para que votem favorável. Quero também mencionar que o vereador Luiz Flávio apresentou ontem também algumas emendas que serão depois aqui discutidas, né? Já foram conversadas, mas serão aqui votadas. Agradecemos a sua colaboração por somar com esse projeto, é muito importante. E o mais importante que eu queria mencionar aqui, esse projeto, ele tem o principal intuito da gente trazer mais igualdade à sociedade e para que as pessoas tenham dignidade em suas residências. E é importante lembrar também que não será qualquer empreendimento que vai ser aprovado, qualquer casa que já existe, mas tem que ter alguns parâmetros, né? Tem que ter algumas questões que têm que ser aí observadas nesse processo de regularização. Então, conto com o apoio dos pares para que votem favorável e a gente, através desse projeto, a gente consiga aí trazer mais dignidade para as pessoas que moram na cidade e trazer mais condições para que tenham suas vidas de forma regular na sociedade. Muito obrigado a todos. Eu quero falar aqui mesmo, quero agradecer ao prefeito por ter mandado esse projeto para essa casa. A gente sabe a luta que é, né? Quanto tempo nessa luta. Agradecer ao Samuel, a Márcia, o Walter Corbani, que estão aí nessa luta bem em cima desse projeto aí. Há quantos anos a gente está aguardando por esse projeto vir para essa casa, para que a gente possamos, sim, ajudar a população. Eu acho que aqui todos os vereadores foram procurados algum caso nesse sentido. Então, é um projeto onde virá ajudar muito a população e a gente fica muito feliz de poder estar votando hoje, beneficiando esses moradores que tanto lutam para regularizar seu imóvel, para ter a sua BITS, para ter o seu documento. Então, parabéns ao pessoal do planejamento que tem se debruçado lá para realizar esse projeto. A gente que acompanha vocês há muitos anos, sabemos a dificuldade que vocês passam lá, não tendo a aprovação desse projeto, não tendo essa lei, onde irá beneficiar muitos moradores. Então, mais uma vez, parabéns a vocês aí do planejamento, Márcia, Walter, Samuel e toda a equipe de vocês lá, que tem nos ajudado muito aqui nessa cidade. Tá bom? Eu não vou votar, mas se fosse votar, meu voto seria favorável. O projeto continua em discussão. Vou cumprimentar o prefeito Celso Florencio, a todos os servidores do planejamento aqui presentes. Esse é um dos melhores projetos que a gente discutiu esse ano aqui nessa casa. O impacto desse projeto em questões de justiça social, em questões de arrecadação, é gigantesco. Tem muitas pessoas no nosso município que construíram em um terreno e não tiveram a oportunidade, seja por condições materiais, seja por questões circunstanciais, de alterar o cadastro na prefeitura e de ter aí a dignidade, de ter todos os serviços essenciais garantidos pelo poder público.
Esse projeto ele permite para muitas dessas pessoas que essa regularização seja efetuada, que essas pessoas possam receber água, luz e outros tantos serviços essenciais fornecidos pelo poder público, sem ter que pagar valores absurdos, sem ter que, enfim, passar por uma burocracia completamente desnecessária. Eu sempre falo aqui que quando a gente receber bons projetos, quando a gente receber boas ideias, quando houverem boas iniciativas da Prefeitura, que o Gabinete da Renovação seria a favor. Então, Celso, parabéns por esse projeto, é assim que se faz, sem atropelar nada. O projeto entrou faz tempo aqui na casa, foi incluído da forma convencional dentro da pauta, teve tempo para que os vereadores analisassem, teve tempo para que discutissem, o vereador Luiz Flávio apresentou emendas, o vereador Luiz Flávio, que inclusive, registra-se, foi o melhor presidente da Fundação Prolar que esse município já teve. Tive a oportunidade de discutir com ele ontem esse projeto, ele trouxe vários pontos que eu não tinha nem me atentado, que são positivos para a população, fez emendas aí que certamente vão qualificar ainda mais o projeto, mas é para isso que a gente trabalha, é para isso que a gente acredita que Jacareí, é por isso que a gente acredita que Jacareí pode ir para frente. Mais uma vez, Prefeitura, Prefeito Celso, Planejamento, sempre que vocês trouxerem bons projetos, vocês vão ter nosso apoio. Fique registrado. Meu voto vai ser favorável. O projeto continua em discussão. Sempre é bom a gente poder discutir projetos que ajudem as pessoas, e eu vejo um projeto desse de regularização como um projeto de liberdade, porque muitos moradores de Jacareí precisam de um projeto desse, para primeiro sentir-se livre. E é tão bom também a gente ver que esse projeto, ele é quase que, posso dizer, unânime, né? E ver também que é unânime quando o vereador da oposição, como o Flavinho, apresenta algumas emendas a esse projeto, e essas emendas também se tornam necessárias e terão o apoio de todos. Então, é um projeto que o prefeito Celso está de parabéns e tenho certeza vai ajudar muito a população de Jacareí. Por isso, eu sou favorável não só ao projeto, como também às emendas que o nosso querido colega Flavinho colocou nelas aí. Conte com o meu apoio. O projeto continua em discussão. Bom dia novamente a todos. Não podia deixar de dar minha contribuição aqui. Quero cumprimentar novamente todos os pares, cumprimentar os profissionais da Secretaria de Planejamento, Walter Corbani, a Márcia, o Samuel, fazer um agradecimento ao Samuel, que no dia de ontem pudemos debater um pouquinho mais sobre esse projeto, e a gente aprende todos os dias, né, Samuel? E a gente vem num momento ímpar da nossa cidade, num processo de construção com menos de 100 dias de governo, mas já demonstrando como nós queremos a retomada do desenvolvimento, o crescimento da cidade, mas, acima de tudo, cuidar das pessoas que aqui vivem, das pessoas que têm o seu lar, o seu teto, mas não têm segurança jurídica em alguns momentos. E quando eu falo que a gente vem num processo de construção, é porque na semana passada nós votamos um projeto fundamental também para conceder, para permitir que o município conceda licenças de médio impacto. E agora a gente vota a anistia, chamada anistia, e eu que estou no meu 3º mandato, tive o prazer de trabalhar com o Walter Corbani, a gente sabe que isso é fundamental, né, Valtinho? Porque as pessoas vão construindo aqueles puxadinhos, a prefeitura fica numa saia justa, não consegue regularizar esses imóveis,
e agora se abre um espaço de 6 meses para que isso seja feito, podendo ser prorrogado por mais 2 períodos, né? A gente sabe, vai demandar muito esforço de vocês lá na secretaria, e aqui já fica um pedido, eu tenho certeza que vocês se prepararam para isso, porque num procedimento convencional, a gente já sabe que temos dificuldades para tramitar os processos dentro da máquina pública, mas com um volume quadriplicado, talvez aí elevado em 10 vezes até, isso vai demandar um esforço de vocês, dos demais profissionais que estão aqui nos acompanhando. Quero cumprimentar em nome do secretário, do Rogério Costa Manso, cumprimentar todos os servidores públicos que vão dar essa contribuição no dia a dia. Então a gente vê a importância do servidor efetivo, do servidor de carreira, que tem habilidade com esse tipo de processo. E eu quero só fazer um destaque, dar os parabéns ao nosso líder do governo, o Jean, que muito bem fez as colocações, mas lembrar, né, Jean, que ontem eu aprendi com o Samuel, que a gente vai ter nesse caso agora um procedimento automático, uma forma automática de aprovação, mas desde que um imóvel residencial tenha metragem até 499,99 metros quadrados. Para comércio e serviços, 200 metros quadrados. Então, foge um pouco dessa burocracia, desses procedimentos que demandam mais tempo, para, de uma forma automática e célere, aprovar essas construções. E aqui me coloco à disposição dos técnicos, dos engenheiros, dos arquitetos, que também vão ter muito serviço, né? Então, muita gente vai ser procurada para poder entrar com esse pedido de anistia. E quando a gente fala de anistia, logo vem na cabeça da gente aquelas anistias que a gente discutiu no início dessa legislatura, desse mandato, que a gente concedeu anistia de débitos tributários ou não. E em breve a gente também vai discutir um outro projeto, está na ordem do dia hoje, mas depois a gente vai poder falar um pouquinho sobre ele, dos débitos que as pessoas têm com a Fundação Prolar. Mas essa anistia é diferente. Então, essa é uma anistia de construções irregulares, com base na legislação vigente, que vão ser analisadas de uma forma diferente, para que, no final de todo o processo, as pessoas consigam emitir o seu habite e tenham a sua propriedade totalmente regularizada, a ponto de, inclusive, poder buscar um financiamento, se porventura quiserem vender o imóvel, através da Caixa Econômica Federal. Que muita gente tem esse objetivo, né? Mas às vezes não consegue, porque o comprador fala, mas eu preciso de um financiamento. Puxa, então não vai dar certo, porque eu não tenho o habite é um documento que a Caixa exige. Então, você que está nos acompanhando, você que tem um imóvel que precisa ser regularizado, não perca essa oportunidade, e fico sempre à disposição. Parabéns mais uma vez a todos os envolvidos. O projeto continua em discussão. Bom dia a todos, Samuel aí, presente, pessoal aí, sabe muito bem disso aí, que o ano passado o Celso Florencio ainda era o secretário, a gente levava o pessoal do Parque Minha Lua, aqui de Jardim Emília, lá por causa que eles aumentaram a casa. E aí pedia para fazer um documento na prefeitura, 6 meses, e aí foi indo aí. Graças a Deus agora que o projeto chegou na casa. Celso Florencio hoje é prefeito da cidade de Jacareí. Vocês sabem disso. O que acontece? O Parque Meia Lua, há 50 anos atrás, ninguém fazia tirar a planta na cidade de Jacareí, nada, não existia isso. Jardim Paraíso, Jardim do Vale, esse lugar, o que fazia? Comprava, 2 pessoas compravam 10 metros quadrados
de frente, são 250 metros quadrados, e repartia no meio. Depois, aquele crescimento da cidade, a filha e o filho casava e não tinha lugar para ir também, porque a verdade é que comprar um terreno na cidade de Jacareí é muito caro. Antigamente, você não comprava carro e comprava terreno. Agora, você compra carro e não compra o terreno. É mais fácil agora. Então, o que o povo do Parque Mianua fez? Fazendo isso aí, aumentando a casa pelo fundo e também por a frente, porque comprou o carro, aí fazia garagem. Só que não esperava que ia ter uma fiscalização. Hoje tem a fiscalização e graças a Deus que o Celso Florencio colocou esse projeto, vocês elaboraram o projeto e a gente já vai mandar para eles hoje mesmo, que foi votado o projeto, para favorecer todo o povo que fez, aumentou as casas de 70 metros para frente. E aí tem 6 meses para eles virem aqui na prefeitura regularizar, que vai ser votado no projeto, regularizar. Se passar de 6 meses, tem mais 6 meses. Se não fizer isso, se perder essa oportunidade, pelo amor de Deus, vai ficar difícil para vocês depois. Então, quem estava comigo nas reuniões, nós tem todo o documento no gabinete, tem as fotos dele que nós tiramos lá, e a gente vai mandar para todos eles que me acompanharam lá, junto com o Samuel, e também com a fiscalização, e também com o Celso Florencio. Conta com esse voto meu aí, que meu voto é favorável. Eu sei que é um projeto muito bom para a nossa população da cidade de Jacareí. E aí, como diz o ditado, estamos juntos com o Celso Florencio para construir uma melhor cidade do Vale Paraíba, que ela se chama Jacareí. Meu voto é favorável. O projeto continua em discussão. Quero cumprimentar todos que nos acompanham. Hoje nós estamos tratando aqui de um projeto que vai cuidar das regularizações das edificações no município de Jacareí. Então é importante que a gente esclareça você que está nos acompanhando que essa regularização não é do lote do terreno, mas é da edificação que foi construído sob o lote de terreno. Não é? Então são duas coisas distintas. Uma coisa é você regularizar o parcelamento, o seu terreno, e a outra coisa é você regularizar a edificação. É disso que está se tratando aqui hoje. Então não se trata de regularização do seu terreno, mas da edificação que foi construída sobre o seu terreno. E acontece que as pessoas constroem e não talvez por culpa dela, né, na maioria dos casos, constrói sem um amparo técnico, porque não tem acesso a essa mão de obra que muitas vezes, por questões econômicas, encontra inacessível para uma camada da população. Então a gente vai construindo sem ter o acompanhamento de um engenheiro, sem ter um acompanhamento do arquiteto. Eu morei num bairro que se chama 22 de Abril, e naquela ocasião, conhecido à época como sem teto, sem terra, mas na verdade foi uma gleba de terra que foi adquirida por uma cooperativa, a União do Sem Teto Sem Terra, da qual minha mãe fazia parte, porque quando viemos para Jacareí, ela usava quase que 70% do seu salário para pagar aluguel. Então, naquela época, como não havia programas habitacionais como se tem hoje, CDHU, Minha Casa Minha Vida, se formava cooperativas e essas cooperativas adquiriam a gleba de terra e quem construía a moradia eram os próprios associados. E eu me lembro bem que nós íamos lá no sábado, no domingo, pegávamos o circular 7, quilômetro 10, descíamos lá em frente, o 22 de Abril, quilômetro 10 da Dom Pedro,
e a gente fazia um mutirão para construir a própria casa. Então, todas as casas que são construídas ali no 22 de abril, em sua maioria, foi por mutirão. As famílias se reuniam, tinham o apoio apenas do servente lá e do pedreiro, mas nós não tínhamos a assistência técnica, não tinha um engenheiro, não tinha um arquiteto. Então, aquelas casas eram fabricadas por autoconstrução, né? As próprias famílias é que construíam as suas casas. Foi um momento muito importante na minha vida, não é? Porque quando a gente constrói uma casa assim, a gente aprende a dar muito valor, não é? Porque ali é que você vai morar com a sua família, ali que você vai viver os melhores momentos da sua vida, não é? E para mim foi uma experiência muito importante, não é? E eu tenho muito orgulho da minha mãe, porque ganhando um baixo salário, conseguiu construir uma moradia e deixou de pagar aluguel. E quando se deixa de pagar aluguel, me lembro bem, Hernani, que a primeira coisa que eu falei para minha mãe, Gabriel, era assim: mãe, vai deixar de pagar aluguel, a senhora vai comprar Danone, não é? Vai comprar Yakult, porque esse era meu desejo quando eu tinha 13, 14 anos, né? De ter uma geladeira com Yakult e Danone. E é verdade que quando deixa de pagar aluguel, o seu poder de compra aumenta e você pode dar uma alimentação mais digna, mais adequada à sua família, não é? Então é tão importante isso, e até me emociono de lembrar, porque minha mãe, uma guerreira muito grande, sempre acompanha a sessão. E te amo, mãe, e parabéns por toda a sua luta. Se eu estou aqui hoje, é o seu esforço, pode ter a certeza disso. E regularizar as edificações tem um outro ponto também que é fundamental, porque quando você vai negociar um imóvel, quando você vai submetê-lo a financiamento, não se tem aprovação do financiamento se a casa não estiver regularizada, averbada junto ao cartório de imóveis. Então, além de você dar essa dignidade de regularizar documentalmente a sua propriedade, ela também agrega valor, porque a pessoa vai pagar um preço maior no imóvel em que se tem condição de fazer um financiamento. Então, além de trazer dignidade, traz ganho ao seu patrimônio, né? Incrementa valor ao seu patrimônio. E eu fiz algumas emendas aqui, e a primeira é questão de terminologia, né? O artigo 1º fala que esta lei não se aplica à construção localizada em núcleo urbano irregular, e eu também aqui coloquei como o clandestino, que há uma diferenciação aí de terminologia, não é? Também há loteamentos que são edificados de forma clandestina, não tem projeto aprovado na prefeitura, né? Se constrói sem ter a aprovação dos órgãos públicos. E também no artigo 3º, eu apresento uma emenda no inciso 3º, que a redação original diz que se encontre edificada na divisa com terreno vizinho com mais de 2 pavimentos, ou altura superior a 8 metros, medidos a partir do perfil natural do terreno, e que conte com a anuência dos confrontantes. Porém, eu estou apresentando essa emenda para acrescentar com a anuência dos confrontantes ou ausência de oposição destes, porque também é comum, muitas vezes, você não encontrar o proprietário para pedir a anuência dele. Então, o cartório pode fazer essa citação, e fazendo essa citação, a prefeitura fazendo essa citação, se não tiver manifestação dos proprietários, também seria válida aí essa regularização, essa edificação. A prefeitura poderia suprimir com a ausência de manifestação dos confrontantes daquele imóvel. A emenda 4 diz que, no inciso 7º, a redação original, que não tenha, conforme a avaliação da administração municipal, condições técnicas de obter alvará ou habites. Eu estou só acrescentando aí que deve vir, evidentemente, acompanhado de um parecer técnico, devidamente fundamentado, para orientar aquele que entrou com o projeto de aprovação, quais são os motivos, por que foi recusada aquela regularização. Então, é só no sentido de atender ao princípio da legalidade, também da transparência dos atos administrativos, de essa
negativa ser acompanhado com um parecer devidamente fundamentado, inclusive para orientar o profissional que está acompanhando aquela regularização. A quarta eu retirei, não é? E são essas 3 emendas que a gente apresenta ao projeto de lei para que ele possa ser aprovado aqui na Câmara, e parabenizar todos os funcionários que participaram da redação, parabenizar o prefeito que encaminhou a casa, porque é um projeto essencial para que a gente possa dar regularidade às edificações que encontram desconformidade com a legislação urbanística do nosso município. Meu voto será favorável. Eu também quero falar desse projeto, parabenizar o nosso prefeito Celso Florencio e também todos os envolvidos, porque é um projeto que eu sei que vai mudar muito, né, a população da nossa cidade, porque inclusive no Cidade de Salvador, aquela região minha ali, Santa Marina, existe muitos imóveis ali irregular. Inclusive, tinha uma igreja na Avenida São Jorge, que ela passou por situações difíceis, né, no ano passado e no ano anterior também, devido a bits, porque eles não conseguiriam tirar o habits dessa igreja, né, para eles funcioná-la. Então, eles acabaram fechando essa igreja 2 vezes por causa dessa documentação. E agora, com esse projeto, eu sei que vai mudar muito, muito a população da nossa cidade. Inclusive, as pessoas que querem vender suas casas, né, pela Caixa. Então, agora vai ficar muito mais fácil. Inclusive, para mim também, que estou passando uma situação dessa. Tá ok, gente? Parabéns aí ao Celso, né, o nosso prefeito aí. Também parabenizar o Flavinho aqui pela emenda, né, que foi muito importante. E também todos os envolvidos. O projeto continua em discussão. Bom dia a todos. Quero aqui cumprimentar o nosso segundo secretário e líder do governo, Jean Araújo, do Progressista, pela brilhante apresentação do projeto, né? No seu resumo, conseguiu falar ao público a importância desse projeto. Parabéns, viu, pela sua oratória. Esse projeto, para você que está nos assistindo, é um projeto aguardado por muitos munícipes. É o projeto de anistia. Eu já vou ler um pouquinho dele, mas antes eu quero aqui cumprimentar a Márcia. A Márcia é tão querida pelos arquitetos e engenheiros e tão procurada lá na Secretaria de Planejamento. Ela e o Samuel. O Walter volta para o governo, né? Seja muito bem-vindo, Walter. É um prazer, uma alegria ter você trabalhando no governo do nosso querido Celso Florencio. E seja sempre bem-vindo a esta casa. Então, quero aqui cumprimentar vocês que estão hoje representando essa tão importante secretaria, a qual também desenvolveu aí junto com a comunidade, junto com a sociedade de Jacareí, o nosso plano diretor. E graças a esse plano diretor, esse projeto chega também para casa. É um projeto tão sonhado e esperado, como eu iniciei. Então, para você agora que está nos assistindo, esse projeto... eu vou ler o artigo 1º e alguns trechos do projeto para que você entenda, tá? É um projeto aguardado, como eu disse, por muita gente, por muitas pessoas que fizeram as suas edificações e que consta alguma irregularidade e que agora vai ajudar para que essa edificação receba o habits. Então, quero aqui ler o artigo 1º. Fica o Poder Executivo, entre aspas, entre parênteses, a Prefeitura, autorizado a proceder à regularização de edificações que apresentem condições de segurança, acessibilidade, estabilidade, habitabilidade e salubridade, mas que estejam em desacordo com a legislação urbanística vigente, concluídas, preste atenção, concluídas até 31 de dezembro de 2024, sendo observadas as disposições aqui desta lei. Então,
as obras edificadas até 31 de dezembro de 2024. Isso é um super ganho, né? Porque eu até imaginei que seria para as obras mais antigas, mas até mesmo essas que foram construídas de forma irregular, até dia 31 de dezembro do ano passado, poderão ser contempladas, diante disso que eu disse aqui no artigo, tá? Quero citar também que a regularização de edificação irregular ou clandestina se dará por meio da expedição pelo órgão municipal competente de atestado de regularidade, documento que atesta que a edificação atende aos requisitos desta lei e que se equipara ao habites. Então, é importante ter a expedição desse atestado de regularidade pelo órgão competente que será lá na Secretaria do Planejamento. O outro artigo também que é importante citar, precisa ser lido tudo, mas como não dá tempo, eu só estou citando alguns, tá bom? Que é a emissão de... Olha só, o artigo 12. A emissão de atestado de regularidade, que é muito importante para ficar esclarecido, não isenta o beneficiário do pagamento da contrapartida financeira correspondente à outorga onerosa do direito de construir prevista na legislação urbanística municipal, independente da localização do imóvel. Isso também é muito importante a gente citar, porque vai acrescentar, você vai ter esse ganho para regularizar, mas ele não vai isentar dos encargos que são necessários aqui para a regularização. E no artigo 15, outro artigo importante, o prazo para apresentação do pedido de regularização de edificação é de 6 meses, contados a partir da data da publicação do regulamento desta lei, prorrogável por 2 meses, períodos iguais ao critério do Poder Executivo, ou seja, da Prefeitura. Parágrafo único, a prorrogação do prazo que trata o caput deste artigo se dará por decreto. Então, é muito importante também ficarmos atentos às datas sobre o que esse projeto vai ter validade. E eu quero aqui saudar as pessoas que já me procuraram. E a primeira que me procurou, que eu não tinha nem noção do que era isso, foi a Marilda, mãe da Mariana, esposa do Silvio, lá do Santa Maria, do Parque Brasil. Marilda, um abraço. Agora você não vai precisar tirar o telhado para pedir a regularização. Você vai poder solicitar lá junto à secretaria. Também quero mandar um abraço para a dona Josefa, também, que é lá da Igreja Santa Cecília, que pediu ajuda da gente. Para a Sandra e para o Cido, é um casal lá do Jardim Santa Maria também, que procurou a gente para falar sobre isso. Também quero saudar o Rogério, que é dono do Mercadinho Andréia, ao qual também levei ele para conversar com o Samuel. O Samuel deu todas as dicas, explicou, e você não vai precisar tirar o telhado do Mercadinho agora para a regularização desse projeto. Então, a gente fica muito feliz, Samuel, por todas as explicações. A Márcia também, que já esteve com a gente. Eu ainda não tive o prazer de conversar com o Walter pessoalmente sobre projetos, mas nós já somos amigos de outras datas, de longas datas, né, Walter? E fico muito feliz por vocês estarem aqui hoje na casa. E aí a vocês que eu já saudei e a toda a população de Jacareí que precisa da regularização, conte com essa vereadora, que nosso voto será favorável para que Jacareí continue evoluindo. Quero também saudar o vereador Luiz Flávio, por ter colocado as emendas, e é sobre isso que a gente fala sempre: lê o projeto, tem ideias, vamos compor, e nada melhor do que compor com todos a necessidade de se colocar emendas dentro de um projeto tão valioso como esse. Conte com essa vereadora, a vereadora Maria Amélia. O projeto continua em discussão. Boa tarde a todos que nos assistem ao vivo pela TV Câmeras, internauta. Cumprimentar aqui o Samuel, os profissionais de planejamento, em nome dele cumprimento os demais. E já também
parabenizar, né, o Celso Florencio por ter mandado esse projeto para essa casa. E é como eu sempre falo, o poder público, quando ele não pode ajudar, ele também não pode atrapalhar. No mandato passado, eu passei praticamente o mandato inteiro pedindo para o ex-prefeito mandar esse projeto para cá das regularizações das edificações. Segundo o prefeito passado, o prefeito Isaías não podia mandar porque não tinha finalizado o plano diretor. E aí é aquilo que eu falo para vocês, gente. Muitas pessoas criticam a política e eu falo para vocês. É a política que faz a transformação da vida das pessoas. E o poder público, seja ele legislativo ou executivo, quando ele vem para essa casa ou vai para a prefeitura, ele tem que pensar que tem que trabalhar em defesa do povo e da população. Nós, quando a gente vai às urnas pedir voto, quando a gente sai na rua pedindo voto, Valmir, a gente promete até o impossível. E eu acho que é nesse momento que nós temos que trabalhar para ajudar as pessoas. Por que Jacareí é conhecido como cidade dormitório? Muitas vezes, por conta de um projeto desse, pessoas mudam da nossa cidade e vai para outra cidade. E nós sabemos que a nossa cidade, se pegar alguns bairros, a dificuldade que é Parque Santo Antônio, Paraíso, enfim, tem muito morro aqui na nossa cidade. E muitas vezes dificulta as pessoas de ter a regularização do seu imóvel. As pessoas vão fazendo, não é que ela usa de má fé, porque ela vai fazendo aos poucos e de repente ela aumenta lá um puxadinho aqui, outro ali, muitas vezes uma calçada. E às vezes as pessoas querem até vender esse imóvel, Neto, e não consegue porque não consegue fazer a sua documentação, até mesmo para fazer um financiamento. Quantas pessoas sofreram com isso? E eu tenho certeza quantas pessoas estão esperando para que esse projeto chegasse a essa casa. Eu acho que essa é a visão do político. E o político também ele tem que ter uma visão de gestor. A cidade tem que crescer, a cidade tem que evoluir. Porque a gente entra nessa casa é para mudar as leis que não prestam. As leis antigas, as leis que não prestam para a população, nós temos que trabalhar para mudar. E se a gente chegar nessa casa ou querer exercer um serviço público e ficar com medo das leis, de nada importa. Eu acho que aqui nós, como vereador, e o Poder Executivo, e a população é isso que espera de nós, para nós sermos audaciosos. E as coisas mudam. As leis antigas, elas já não estão mais servindo. A velocidade hoje é muito grande. Então as pessoas cobram melhoria, as pessoas querem fazer, querem ampliar, mas quando se depara com essa lei, e aí eu fico muito contente, quero parabenizar sim o Celso Florencio, que é igual eu sempre falo aqui, eu acho que quando as coisas vêm para essa casa, que é coisas boas para as pessoas, a gente tem que parabenizar, e eu tenho certeza que não só esse projeto, mas também mais projetos importantes, é isso que a gente vai trabalhar para vir para essa casa. Jacareí não pode continuar sendo uma cidade dormitória, onde o empresário, para abrir uma empresa aqui, ele demora 2, 3 anos. Essa é a realidade. Eu estou no meu 3º mandato de vereador, existe uma empresa aí, que ela já tem 11 anos tentando trabalhar em Jacareí, não consegue porque as leis não conseguem. Ora, aí o empresário vai para São José dos Campos, vai para outra cidade. As pessoas, quando chegam aos finais de semana, ao invés de ficar aqui na nossa cidade, vai para São José. O comércio de São José tem um avanço maior do que nós. A gente já fez várias leis nessa casa para mudar. Chega final de semana, você vai em São José, o que você mais se depara com pessoas de Jacareí. O que está acontecendo? Porque o comércio de Jacareí não pode abrir, porque o cara passa aí 3, 4, 5 meses para abrir um comércio e pagando aluguel. Tem que mudar. E essas leis, elas têm que partir de nós enquanto vereador. A gente fez aqui nessa casa algumas leis que já mudaram, mas precisa de mais. Precisa do envolvimento do Executivo, do Legislativo e das secretarias, para que em conjunto essa casa, o Executivo e o Legislativo, possa trabalhar para a gente fazer as leis que interessam o povo e a população, para que a nossa cidade cresça. Não crescer desorganizadamente, mas que cresça para que a gente possa aumentar o número de emprego na nossa cidade, para que a gente possa melhorar o comércio, para que as pessoas possam regularizar os seus imóveis, para que as pessoas possam estar avançando, e é isso que precisa. Jacareí tem que ter essa visão, não podemos ter uma visão antiga. Jacareí há muito tempo, né, nós tínhamos aqui na nossa cidade, todo mundo sabe, Jacareí só tinha um mercado.
Já avançou bastante, avançou, mas ainda precisa muito mais. Precisamos dar condições para as pessoas morar aqui. Precisamos oferecer Jacareí para o mundo. O turismo na nossa cidade de Jacareí tem que ser mais explorado. Tem tantos lugares bonitos aqui na nossa cidade, que muitas vezes a gente vai final de semana, que as pessoas de Jacareí não conhecem porque não é explorado. Tem que trabalhar em cima disso. Nós temos que apresentar a nossa cidade, o que é de bom ter na nossa cidade. E para isso é importante fazer esses projetos de lei, para que a gente possa avançar, para que a gente possa, né, fazer uma cidade diferente, para que a gente possa ter uma Jacareí mais atrativo para o povo e para a população. Então, esse projeto aqui é um projeto importantíssimo. Eu tenho certeza que várias pessoas vão fazer a sua regularização, para ter o seu habites, para ter o seu imóvel regularizado aqui na nossa cidade. É assim que a gente vai continuar trabalhando, com respeito à população, ouvindo a população, ouvindo mais, para que a gente possa agir melhor, e é nesse sentido que nós vamos continuar trabalhando. E essa casa tem um papel fundamental, com compromisso, com seriedade, respeitando todos os pares, cada um com a sua política, cada um no seu nicho, mas respeitando a todos, que eu tenho certeza que essa é uma Jacareí que todos querem, e essa é a Jacareí que nós vamos continuar fazendo a diferença e transformando a cara da nossa cidade de Jacareí. O projeto continua em discussão. Quero também parabenizar o nosso prefeito Celso Florencio, toda a equipe de planejamento aí por esse projeto importante para a nossa cidade, né? Mais uma oportunidade que estão trazendo aí de regularização para a nossa população e trazendo tranquilidade para as famílias aí, muitas famílias que estão esperando esse momento, né? E também a segurança jurídica de seus imóveis. Então, parabéns, Celso, e toda a equipe do planejamento aí. Meu voto será favorável também. O projeto continua em discussão. Senhor presidente, também gostaria aqui de ressaltar aqui, cumprimentar aqui o Samuel, a Márcia, o Walter, né, por esse brilhante projeto aí junto ao prefeito. Agradecer ao prefeito também ter visto com carinho, apresentar o projeto dessa casa. E lembrando também que a regularização de 100%, né, de cada imóvel, o serviço da Habits, aumenta a economia também, gera mais trabalho, porque as pessoas vão precisar, né, fazer a regularização do seu imóvel. E entendo também que se trata de uma inclusão social, permitindo que muitas famílias tenham a sua casa regularizada, a realização de um sonho. E o Flavinho colocou muito bem, agradecer também você, Flavinho, pela emenda. Eu acho que é isso aí, a casa tem que ter esse entendimento, o respeito, a ética dentro dessa casa, de conversas. E dizer que é verdade, quem construiu, eu também escutei a sua história ali, não é fácil para quem constrói, né? Qualquer pessoa que constrói sabe a dificuldade, você acaba até cometendo erros, né? Porque você quer uma sala maior, você quer uma cozinha maior, e às vezes naquele momento de dificuldade, da economia, você acaba cometendo aí, né, esse erro na construção. Mas dizer que agora aí é um grande avanço para a cidade, aquelas pessoas que estão aí nos procuraram, como a Maria Amélia falou, muitas pessoas nos procuraram, era um sonho de fazer a sua regularização do seu imóvel. Está aí essa oportunidade, porque eu tenho a certeza que todo cidadão quer andar em dia, em ordem com a cidade, com suas contas pagas, né, com a sua vida em dia. Sou favorável também ao projeto. Não havendo mais nenhum vereador desejando discutir a matéria, peço à primeira secretária que faça a leitura das emendas. Emenda número 1. Fica alterado o inciso 1, parágrafo 1 do artigo 1º nos seguintes termos. A linha 1, núcleo urbano irregular ou clandestino. Justificativa. Justifica-se a propositura da emenda a fim se incluir a terminologia clandestino, pois se trata de figura diversa de núcleo urbano irregular. Assim, em razão da adequação realizada, submete-se a presente proposição à apreciação dos nobres pares, dos quais se espera o apoio fundamental
para a sua aprovação, que entende-se de grande valia esta municipalidade. Vereador Luiz Flávio, do PT. Emenda número 1 em votação. Os vereadores contrários que se manifestem levantando o braço. Emenda aprovada. Próxima emenda. Emenda número 2. Fica alterado o inciso 3 do artigo 3º nos seguintes termos. Artigo 3º, inciso 3. Que se encontre edificada na divisa com o terreno vizinho com mais de 2 pavimentos ou altura superior a 8 metros, medidos a partir do perfil natural do terreno, e que se conte com anuência dos confrontantes ou ausência de oposição destes. Câmara Municipal de Jacareí, 25 de março de 2025, vereador Luiz Flávio, vereador do PT. Justificativa. Justifica-se a propositura a emenda a fim de se incluir a anuência tácita dos confrontantes como requisito para a regularização de edificações. Assim, em razão da adequação realizada, submete-se a presente proposição a apreciação dos nobres pares, dos quais se espera o apoio fundamental para a sua aprovação, que entende-se de grande valia para esta municipalidade. Luiz Flávio, vereador do PT. Emenda número 2 em votação. Os vereadores contrários se manifestem levantando o braço. Emenda aprovada. Próxima emenda. A emenda número 3 foi retirada pelo vereador Luiz Flávio. Está enrolando a língua aqui. Próxima emenda, emenda número 4. Fica alterado o inciso 7º do artigo 4º nos seguintes termos. Artigo 4º, inciso 7, que não tenha condições técnicas de obter alvará ou habite-se, conforme a avaliação técnica e seu respectivo parecer da administração municipal. Câmara Municipal de Jacareí, 25 de março de 2025, Luiz Flávio, vereador do PT. Justificativa. Justifica-se a propositura da emenda a fim de se vincular a negativa de regularização de edificação à apresentação de parecer técnico da administração pública municipal. Assim, em razão da adequação realizada, submete-se à presente preposição a apreciação dos nobres pares, dos quais se espera o apoio fundamental para a sua aprovação, que entende-se de grande valia para esta municipalidade. Autoria, vereador Luiz Flávio, do PT. Emenda número 4 em votação. Os vereadores que forem contrários se manifestem levantando o braço. Emenda aprovada. Próxima emenda. Emenda número 5. Acrescenta-se o inciso 6º no artigo 7º, nos seguintes termos. Artigo 7º. Inciso 7. Imagens obtidas mediante satélite ou de outros meios telemáticos legalmente admitidos. Câmara Municipal de Jacareí, 25 de março de 2025. Autoria, Luiz Flávio, vereador do PT. Justificativa. Justifica-se a propositura da emenda a fim de possibilitar a utilização de meio telemático para se verificar se as construções objeto da presente lei são anteriores a esta. Assim, em razão da adequação realizada, submete-se à presente proposição a apreciação dos nobres pares, dos quais se espera o apoio fundamental para a sua aprovação, que entende-se de grande valia para esta municipalidade. Luiz Flávio, vereador do PT. Emenda número 5 em votação. Os vereadores que forem contrários se manifestem levantando o braço. Emenda aprovada. Agora sim, como vota o vereador Joeques Almeida? Favorável.
Como vota o vereador Luiz Flávio Flavinho. Agradecer a todos os pares pela aprovação das emendas apresentadas ao projeto. Meu voto é favorável. Como vota o vereador Marcelo Dantas. Favorável. Como vota a vereadora Maria Amélia, quero aqui mais uma vez agradecer ao Walter, a Márcia e o Samuel pela presença, parabenizar o prefeito Celso Florencio e também mandar um abraço, né, para todos os arquitetos e engenheiros que estão aí aguardando também ansiosamente, inclusive os sindicatos de engenheiros que sempre buscam essa casa para o diálogo. Então, meu voto será favorável. Vereador Neto Alves, como vota? Favorável. Como vota Paulinho dos Condutores? Favorável. Como vota o vereador Silfarne do Cidade de Salvador? Favorável. Como vota o vereador Valmir do Parque Meia Lua? Projeto muito bom para a população da cidade de Jacareí, por isso o meu voto é favorável. Como vota o vereador Daniel Mariano? Sou favorável ao projeto. Como vota o vereador Gabriel Belém? Favorável. Como vota o vereador Hernani Barreto? Favorável. Como vota o vereador Jean Araújo? Favorável. PLE número 10 de 2025, a autoria do prefeito municipal Celso Florencio de Souza, que dispõe sobre a regularização de edificações localizadas no município de Jacareí e das outras providências. O projeto foi aprovado por 12 votos favoráveis. Próximo projeto.